absolutamente necessário a Deus. E aí, sempre nessa argumentação, sempre nessa lógica, compreendendo, né, toda a grandeza de Deus, compreendendo todo o alcance, né, desse estudo acerca de Deus. Sistema de gradação, que é aqui a página 42, vê, ó, que está na tela. Como observado por Aristóteles, vivemos em um mundo de gradação de perfeições onde tudo é relativo e demanda por uma absoluta perfeição. Tal grau máximo de perfeição só pode ser encontrado em Deus. Toda boa dádiva, olha o texto, que texto maravilhoso, Tiago. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, ele não sofre interferência dessas variações, né, dessas gradações, nem sombra de variação. Por quê? Uma vez que ele é eterno e é perfeito, não há mudança nele, não há variação. E é onde você olha para todas as coisas, e a partir da perspectiva de Aristóteles, as coisas têm graus de perfeição e têm imperfeições. E aí você vai em uma ascensão de seres mais complexos, mais perfeitos, né? Seres essenciais, chegando até o ser último, que é o pináculo de toda perfeição, né? O máximo de toda a necessidade, né? O ser necessário por excelência, que exatamente nos conduz ao texto de Tiago. Você vê, ó, todo dom perfeito vem do alto, vem de Deus, onde não há mudança nem sombra de variação. Se houvesse mudança, é porque ele não alcançou ainda o nível de perfeição e está num processo evolutivo, como dizem aí os mormons, que Deus vai evoluindo ao longo dos séculos. Então os mormons creem num Deus que não é o mesmo Deus que nós cremos, não é o mesmo Deus bíblico. Por quê? O Deus bíblico, conforme Tiago, não há nele mudança. Ele é perfeito e ele é eterno, tá ok? É nesse nível que nós temos que pregar e pensar acerca de Deus. O argumento teleológico da página 43, ó, de telos, finalidade, desenvolvido primeiro por Aristóteles e depois utilizado pelos cristãos. Sistema que busca a finalidade na existência do que se chama em grego cosmos, ordem de beleza, e em latim mundus, puro. E assim como afirmava Voltaire, se o relógio prova a existência do relojoeiro, o universo prova a existência de quem o criou. Voltaire, que era um crítico ácido da igreja, ele era um crítico terrível, né, do cristianismo, mas se rendeu a esse princípio lógico. O relógio me fala da inteligência do relojoeiro, que criou aquele sistema. Assim também, se para um sistema micro você pensa facilmente no Criador, e num sistema macro, que é o sistema do universo, e aí, obviamente, isso me fala, né, da existência de Deus. É onde você tem esta questão muito lógica, né, colocada aqui em relação ao telos. Então, se há telos, se há finalidade, se há nas coisas um princípio de funcionamento, há com certeza uma inteligência que desenvolveu aquela finalidade, que colocou aquele fim naquele sistema biológico, por exemplo, do homem, né? Conforme a irmã Ana mesmo falou, conforme a Débora até podia falar também de uma forma muito mais abrangente sobre essa questão biológica, da matéria, né? da célula, das transformações, do código, né? Do genoma humano. Então, quando você olha para esses sistemas e vê nele funcionamento, ele não se autodeterminou a esse funcionamento. Ele não se autodeterminou a essa forma de funcionamento. Então, há uma inteligência declarada ali. Há uma inteligência que, de fato, ordenou aquele funcionamento perfeito. Inteligência ordenadora ou governo do mundo. Veja só. É a página 45 já. Página 45. Vimos aí o telos, né? A questão do sentido. Agora, inteligência ordenadora ou governo do mundo. Esse argumento é um complemento. Deixa eu ver aqui no tempo. Vamos lá. Esse argumento é um complemento do argumento teleológico. Enquanto o primeiro trata dos desígnios da natureza, este trata da ordem da natureza que age como que obedece uma inteligência orientadora. É fato notório para todos nós que, embora falte inteligência nas criaturas irracionais, elas sempre se movimentam em busca de uma finalidade certa, movimentam-se como se tivessem inteligência. Até mesmo as coisas inanimadas, tais como planetas, satélites, seguem uma órbita tão precisa, deixa eu achar aqui, que nos faz pensar que estão sendo dirigidos por alguém. Então, basicamente,
esse texto aqui, nessa introdução, e o texto que eu coloquei em tela, o versículo de texto de Salmos 104, 24 ou 30. Olha só o que diz, ó. Ó Senhor, quão variados são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Assim é este mar grande e muito espaçoso, onde há seres sem número, animais pequenos e grandes. Ali andam os navios e o Leviatã, que formaste para nele folgar. Todos esperam em ti, que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. Aqui é extraordinário, presta atenção, ó. Dando-lhes tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e se enche de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhe tiras o fôlego ou o espírito, morrem. O sopro, né, o sopro divino, morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Isso aqui em kinematologia eu abordei a perspectiva, muitas das vezes a gente acaba não chegando até ela, a perspectiva de que o Espírito Santo, ele é importante não somente no âmbito particular, de convencimento do indivíduo, ele é importante, mas não somente nesse, de condução da igreja, por exemplo, né, conduzindo a igreja, sendo paráclito, sendo nosso consolador, muito bem, tudo isso é muito importante. Mas o Espírito Santo, ele desempenha funções que nós muitas das vezes não prestamos atenção. Quando, por exemplo, antes mesmo da criação, diz que o Espírito pairava sobre as águas. O Espírito pairava sobre as águas. Quando você tenta buscar um pouco mais do hebraico em relação a isso, a exemplificação, o quadro que eles constroem é como uma ave voando sobre um ninho. Então a ideia que eles querem comunicar é como uma ave voando sobre um ninho. Então ali tem a potencialidade de um novo ser, e você tem a ave que voa sobre ela, protegendo, guardando. Então o Espírito Santo, ele é visualizado a partir desse texto como a fonte, a energia de todo o universo. Então não haveria vida, não haveria movimento no universo sem o Espírito Santo. E aí nós às vezes olhamos para o Espírito Santo somente como algumas coisas um tanto, vamos dizer assim, limitadas, pequenas. E quando você se depara com esse texto e você começa a estudar teologia e você vê na razão teleológica, né, o sentido que está dentro das coisas, e essa questão de inteligência ordenadora e governo do mundo, aí você vê, ali é micro, o telos, sentido dentro das coisas. As coisas têm um sentido e se conduzem por ele, uma inteligência deu. E macro, você pega agora essas pequenas inteligências e vê elas funcionando junto. Você vê tudo funcionando de forma concatenada, tá certo? De modo que você perceba ali uma inteligência. Quem é essa inteligência? Eu digo para você, sem errar, o Espírito Santo é a inteligência que movimenta todas essas coisas. E o salmista, ele contempla isso de forma muito fácil. Ele diz, retiras o teu espírito, e elas voltam ao caos. Elas entram num processo de degradação total. Por quê? O Espírito, ele é tanto convencedor do pecado, da justiça e do juízo, quanto ele é também o animador, o ânima de todo o universo, de toda a matéria. Tanto que o Espírito Santo de Deus, ele atua não somente sobre aqueles que são crentes e salvos na pessoa bendita de Cristo, ele atua sobre tudo. Se alguma pessoa, mesmo ateu, mesmo satanista, mesmo o mais terrível do homem, se ele demonstrar algo bom, não veio dele, veio do Espírito Santo de Deus, veio desse ânima, veio desse sopro divino que está ainda um resquício nesse homem. Por isso que ele não é totalmente bruto ainda, ele não é totalmente desprovido, resta ali alguma imagem de Deus. Tanto que Cristo falou, mesmo vós sendo maus, querem dar boas dádivas aos vossos filhos, mesmo vocês sendo maus. Jesus falou na cara deles, vocês não prestam, vocês são gente ruim, vocês são gente complicada, mas mesmo assim, teu filho te pede um pão, você não dá uma pedra. Teu filho te pede um ovo, você não dá uma serpente, você dá algo bom. Por quê? Porque tem alguma coisa ainda aí, tem alguma coisa de Deus ainda aí, algum resquício da imagem de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso que Agostinho falou de uma forma muito acertada, toda verdade é verdade de Deus. Onde que é que ela surge? Você às vezes tem um cara no lugar mais terrível, mais complicado,
mas ele vai lá e fala uma verdade. Aquela verdade não veio do diabo, não veio do pecado, da carnalidade humana, e veio de algum resquício da imagem de Deus que está ali, tá certo? Para fechar, que o tempo já está estourando aqui, veja, o exercício da razão, até coloquei em lista ali, ó, vamos pelo slide. O exercício da razão, que aí fala, racionalidade humana é uma amostra da razão suprema, basicamente é o que eu falei. Então a inteligência humana, quando um homem cria algo que presta, não foi o pecado que o conduziu a isso, não foi o diabo que conduziu a isso, foi sim algo da inteligência de Deus presente no homem, né? Da característica singular do homem, humanidade, né? Um tropo, ser humano, em relação aos demais seres, que o dá essa racionalidade e essa inteligência, né? Então, algo que veio da parte de Deus. A lei moral, a moralidade presente no homem demonstra sua origem superior. Então, quando você vê códigos morais não escritos, leis não positivadas, no direito até fala-se de um tal de justnaturalismo, que é como que uma lei que é admitida por todos, inclusive eles usam até uma parábola grega de alguns cidadãos de uma polis que foram para outra, se associaram, se colocaram como mercenários numa outra, só que eles voltam para sua terra e são mortos. E aí as pessoas daquela cidade não querem permitir que eles sejam enterrados ali, porque eles serviram como mercenários numa cidade que era opositora. E aí esta pessoa, infelizmente, minha memória é péssima, não lembro o nome dela, mas ela, não vou lembrar, mas ela contrapõe. As pessoas não querem enterrar, querem deixar ele lá para ser comido pelos urubus. E ela contrapõe-se, não, mas é sabido por todas as pessoas que é injusto negar sepultamento até a pior das pessoas, né? Então, mesmo que vocês não gostem, não concordem, não admitam aquilo que eles fizeram, mas é desumano negar sepultura a eles, deixar eles serem comidos por animais. E aí, onde você vê o princípio desse, que lei é essa? Como assim? É uma lei que está impressa no coração humano. Paulo fala, essa lei torna eles indesculpáveis. Por quê? Porque se você for falar a verdade, você sempre fala a verdade para si mesmo e para Deus. Você pode enganar todo mundo, mas você sabe qual é a verdade, né? Você olha no espelho e está diante de você. Então, se o homem, diante desse tribunal interno, ele sabe qual é a verdade, mesmo que ele viva uma mentira, mas ele sabe que aquilo é certo e aquilo é errado. Isso aqui que ele fez para se auto-beneficiar, mas estava errado. A sua consciência acusou. Aí ele pode até cauterizar sua consciência, falar, não quero nem saber, eu sei que está errado e vou fazer mesmo assim. Tudo bem, então ele atentou contra a sua consciência. Mas no grande dia, diante do trono, Deus vai abrir os livros e vai falar, tá aqui, ó. Quando você ia cometer aquele ato, você sabia que esse negócio é errado. Tanto que você criou, às vezes, mitos, fábulas, lendas que tentam justificar certos atos. Aí os gregos têm uma coleção delas, tentando justificar certas atitudes, porque os deuses, porque não sei quem, porque as forças da natureza, porque não sei o que, mas na verdade a consciência humana acusa, tá certo? Os acusa acerca do certo e acerca do errado. Lei moral, argumento da aposta de Blaise Pascal, basicamente se você crer em Deus, não vai te trazer mal nenhum, porque crer em Deus é um grande benefício, tá certo? Você pode viver uma vida maravilhosa e crer em Deus, e chegar no final, você, mesmo, vamos colocar uma hipótese, você creu em Deus, não em toda a vida, viveu uma vida abençoada, chegou no final, Deus não existe, tá, mas você não perdeu nada, você viveu uma vida regrada, boa, com uma família, com tudo, não fez o mal, e no final você viu nada, né? Entra no nirvana, como diz o budismo, né? Agora, e se Deus existir? Aí você não creu em Deus, você viveu em negação a Deus, não se atentou às leis morais colocadas por Deus e nem à lei revelada, né? Viveu em contradição a isso, aí chega na eternidade, Deus existe. Aí você tem uma conta a acertar que você não vai conseguir mais pagar. Então é vantagem, Blaise Pascal coloca isso, ele é um grande cientista. Claro, a teologia não gosta desse argumento, né? Esse argumento é um argumento meio fraco, mas ele é um argumento, não deixa de ser um argumento, tá certo? Acerca da melhor crença. A melhor crença, né? É a aposta, que é o argumento de Blaise Pascal. A melhor crença, a existência de Deus é o argumento mais lógico para o universo. E aí onde você atrela isso,
o criacionismo científico. Ele não se propõe provar que Deus existe, mas ele se propõe mostrar, demonstrar que o universo logicamente foi criado. Ele não veio por si mesmo, não veio por acaso. Ele é fruto de uma criação e é fruto de uma inteligência condutora. Aí é onde entra o design inteligente. Melhor crença, opinião popular. A antropologia e a sociologia demonstram que crer em Deus é o mais comum. Então, se você pegar por volume de declaração, testemunhos, por exemplo, nós temos mais testemunhos de que Deus existe ou que Deus não existe. É avassalador o testemunho da antropologia, da sociologia, do estudo dos povos, das sociedades, de que eles, na verdade, professam a crença em Deus, em vários deuses, num Deus impessoal, numa força criadora, num animal deificado, não importa, mas eles creem de alguma forma num ser que possam chamar Deus, tá certo? Deus ou deuses, mas sempre Deus conhecido, pois é. Religiões, fechou o capítulo 2 com religiões, aí a gente passa para o capítulo 3 no sábado. Aos fenômenos e a esperança religiosa, você tem aí uma grande carga de informações religiosas. Quando a gente coloca esse argumento, a gente não está nem preocupado em dizer se essas religiões, se elas estão certas, se elas estão erradas, se elas são absurdas. Não é essa a questão. A questão é, por que tanto livro religioso? Bíblia Sagrada, Alcorão, Bhagavad Gita, os Avestas do Zoroastrismo, Mahabharata, Ramayana, por aí vai. Uma coleção gigantesca. Por que tanto livro? Por que tantas Bíblias? Por que tanto livro religioso? Por que tantos ritos? Porque o homem sabe, tá certo, de forma inata, de que existe Deus. E aí ele começa a tentar buscar Deus de diversas formas, de diversas maneiras. Aí você tem um grande argumento em prol da existência de Deus, ok? Então